Fala galera, meu nome é Vainer, estou aqui a convite do Heron para trazer uma palavra aqui, juntamente com o Âncora Santa. Queria refletir aqui com vocês uma passagem que está em Mateus capítulo 22, do verso 34 ao 40. Deixa eu ler aqui para vocês. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu queria trazer uma reflexão aqui sobre uma pergunta que parece tão simples e tão básica que todo mundo sabe responder, mas no fundo a gente pena um pouco. O que é cristianismo? O que é servir a Deus? Eu acredito que existe um senso comum, muitas vezes, dentro das igrejas, até mesmo fora das igrejas, que ser cristão é você ter uma vida correta, você não adulterar, você não matar, você não roubar, você ir na igreja pelo menos 1-2 vezes por semana. Enfim, isso varia. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, você pode ser de qualquer religião. E você percebe uma certa semelhança, né? Bom, para ser dessa religião, você tem que frequentar as nossas reuniões, você tem que fazer boas ações, você tem que ter uma vida regrada, você tem que cumprir determinadas regras, né? Mas se a gente parte dessa definição, a gente acaba caindo num certo ecumenismo, né? Numa ideia de que toda religião leva a Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que não é a religião que nos leva a Deus. Porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje, falando especificamente sobre cristianismo, as instruções que as pessoas muitas vezes recebem na igreja, instrução eu falo pregações, ensino, elas se pautam muito numa espiritualidade medicinal. Pô, mas o que é isso? A pessoa vai para a igreja em busca de uma cura, de um emprego, de um milagre, da solução de um problema, né? Deus acaba sendo o gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada e aí sai o gênio, no caso Deus, e você tem direito a 3 desejos. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Ah, Senhor, eu quero uma cura. E eu acredito que Deus ele é sensível aos nossos problemas, né? Se você está passando alguma dificuldade, eu tenho certeza que Deus é sensível a isso e Deus está disposto a ajudar você nisso, mas você falar que você é cristão é muito além disso. E você vê muitas pessoas resumindo o cristianismo numa certa moralidade. E que moralidade seria essa, né? É você se abster, você não cometer determinados pecados que são considerados graves pelas pessoas da igreja ou pela sociedade em que você vive. Aqueles pecados mais óbvios, sobretudo de ordem sexual, como o adultério, fornicação, até mesmo masturbação, enfim. E muitas vezes você ser cristão é você não cometer esses pecados. E aí você encontra muitas pessoas que você vai falar de Jesus para ela, você vai falar da palavra de Deus e ela fala: pô, cara, mas eu não adultero, eu não fornico, olha, eu não mato, eu não roubo, olha, eu ajudo os pobres, então eu não preciso de Jesus, ou eu até acredito em Deus, mas se ele voltar tá tudo certo, né? E infelizmente hoje em dia dentro das igrejas você vê as pessoas resumindo o seu cristianismo nessas duas definições que eu dei aqui, da espiritualidade medicinal e da moralidade, né? E eu acredito que 90%, até mais, eles definem o seu cristianismo nessa última hipótese, né? E por que elas fazem isso, as pessoas?
Porque você não está vendo Deus, mas o seu vizinho você está vendo. A sua família você está vendo. O seu colega de trabalho você está vendo. E você tem medo de ser rejeitado. Você tem medo de perder o emprego, né? Ou seja, bom, eu não vou fazer isso, eu morro de vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer, porque se eu fizer, meu Deus, o meu pastor, o meu padre, o meu líder, ele vai ficar sabendo. Se eu fizer isso, o meu vizinho fica sabendo, eu tô lascado. E muitas vezes você acaba colocando esse grupo social no lugar de Deus. E você está cultuando algo que a Bíblia chama de o mundo. E o mundo é um dos 3 inimigos da alma. Quais são os inimigos da alma? O mundo, o diabo e a carne. E você substitui esses pecados que você não está cometendo por temor de ser rejeitado pelas pessoas por um pecado maior e permanente, que é o pecado da idolatria, que é o culto do mundo. Ou seja, você não está cultuando a Deus, você não está cultuando a Jesus, você está cultuando as pessoas, você está cultuando os seus vizinhos, você está cultuando a sociedade em que você vive. E como que você faz para distinguir? Como que você faz para se autoavaliar? É simples. Deus perdoa, o mundo não perdoa. Se você errar, Deus está pronto a te perdoar, mas talvez as pessoas da igreja nunca vão te perdoar. Você vê até mesmo nos enunciados bíblicos, alguma mulher que errou, alguma mulher que pecou, algum homem que errou, e você sempre lembra deles como a mulher pecadora. Você fala de Davi, Davi foi o cara que adulterou, foi o cara que assassinou, mas eles já se arrependeram. Eles estão lá no céu com Cristo e a gente ainda lembra deles como pecadores. E a questão central aqui que eu quero trazer para vocês é: o que te move? Qual é a sua motivação? O medo de alguém que não perdoa e vai te destruir? Ou você está sendo movido pelo amor a alguém que te ama e perdoa e quer te restaurar? Esse é o critério. E isso às vezes é meio natural acontecer, porque tão logo que os princípios da moral cristã, os princípios bíblicos, eles se incorporem na cultura de uma sociedade, eles acabam se expressando por uma coisa que a gente chama de juízos automáticos. Ou seja, você faz aquilo automaticamente, você não reflete. O que está te movendo muitas vezes é uma coisa que você simplesmente aprendeu e você faz por repetição. Você faz por medo de ser rejeitado. E isso provoca coisas terríveis. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você não entrou na igreja e viu o seu líder falando contra adultério, contra prostituição, contra a homossexualidade, contra o assassinato? E quantas vezes você vê dentro das igrejas as pessoas que estão ali pregando, que estão ali expondo a palavra de Deus, condenando o falar mal do irmão? Ou falando sobre a nossa falta em ajudar os pobres, ou falando sobre a nossa falta em pregar o evangelho. Infelizmente, toda essa preocupação com os pecados mais óbvios, né, considerados mais graves, né, ele causa uma distorção e uma falta de hierarquia. Mas como assim uma falta de hierarquia? Porque isso está atentando contra o mais importante do cristianismo, aquilo que é mais central. E o que é mais central dentro do cristianismo? Não é o que eu acho, não é o que você talvez acha. Como que a gente define cristianismo? Eu acho que a melhor forma de se definir cristianismo é deixar o próprio Jesus definir isso. E como Jesus define isso? Está aqui na passagem que nós lemos. Qual é o grande mandamento? Perguntam para Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma. Ou seja, o cristianismo se resume nisso, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você não está procurando Deus sempre, 24 horas por dia, se a coisa mais importante para você não é Deus, infelizmente você não é cristão. Se eu não estou fazendo isso, eu não sou cristão. Não adianta você dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu ajudo os pobres. Porque tudo isso você muitas vezes está fazendo por uma questão de opinião pública. Você não está buscando acima de tudo. Você não está buscando Deus acima de tudo. Você, na verdade, tem medo de ser rejeitado. Você muitas vezes ajuda os pobres porque você quer ser elogiado. Por isso que a questão central é, o que te move? O medo de ser rejeitado pelas pessoas da sua igreja, da sua família, do bairro que você mora? Ou o que te move é o amor a Deus, é você amar a Deus acima de tudo. Você pode não estar matando, não estar fazendo um monte de coisa, você pode estar fazendo como Jesus disse, amando o próximo como a ti mesmo, mas se o que te move não é o amor a Deus, tudo isso é em vão, porque todos os outros mandamentos dependem do primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O cumprimento dos outros 9 mandamentos deve obedecer o critério do primeiro, ou seja, se você ajuda os pobres, você não mata, você não adultera por medo da reprovação dos outros ou para ser bem visto, você não é cristão. O correto é, a nossa motivação deve ser o quê? O amor a Deus. Eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus. Não, eu não quero pecar porque eu amo a Deus. Eu quero ajudar os pobres porque eu amo a Jesus Cristo. Então eu quero agradar a Ele. Eu não estou dizendo que a gente deve ignorar a opinião das pessoas, mas eu estou dizendo que nós não devemos temê-la como se dela dependesse o nosso destino, como se essas pessoas fossem nos mandar para o inferno. Jesus disse que nós devemos temer aquele que tem poder para lançar as nossas almas no inferno, que é Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, tudo começa aqui. Tudo começa nessa busca a Deus. Então eu queria terminar com uma pergunta que você pode fazer para si mesmo. O que te move? Qual é a sua motivação? Deus abençoe, galera.